Ora sì, in diretta. Ciao a tutti. Vamos que vamos bater um papo hoje, né, gente? Esperar avisar aí os seguidores. Ó, o Dr. Andrew já tá aqui com a gente. Buonasera, buonasera. Vão entrando aí, gente. Hello, hello, hello. Vamos bater um papo legal hoje, né? Muitas perguntas vocês mandaram aqui, vamos saudar aí todas elas. Já estamos pensando numa segunda live. Ótimo. Boa tarde, boa tarde. Pode solicitar participação aí, por favor. Olá, Olá, boa noite, Ju. Como vai? tudo bem? Muito prazer Prazer. participar aqui, fazer parte aqui da sua audiência. Legal, é Também um prazer aí. prazer, com Prazer é todo certeza. meu. Estamos assim, E uma sincronizados no mesmo horário também. Pois é, para nós é bom, né? Para nós é bom. Joia. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sabe Deus de onde é que tá todo mundo nesse mundo, né? Exatamente. Bom que a rede social hoje ela alcança todo mundo, né? Então hoje é uma grande Sim, facilidade, então sim, isso é ajuda bastante. muito mais fácil, né? Bom, pessoal, vão entrando. Eu tô esperando agora. Aqui, a doutora Jamile já fez a solicitação. Vamos lá, para a gente não perder muito tempo, né? Porque tem bastante pergunta e a galera tá ansiosa para escutar a gente. Boa Olá, tarde, doutora Jamile, Olá, boa doutora boa tarde. tarde. Jamile. Boa tarde, doutora Boa André. tarde. Boa tarde. Boa noite a todos, Boa né? noite, né, E para boa você. tarde, Boa né? noite. Sempre essa loucura com Sim, aqui horários. na Itália, boa noite. Bom, que legal. Primeiramente, ó, Estados Unidos aqui com a gente, Muito bom. também o mundo todo, né? Então é bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. E dependendo Tava da hora que assistirem gravado, né, pode ser boa madrugada. exato, também é. Exatamente. Então, estou esperando aí, o pessoal vai entrando. Não quero desperdiçar o nosso tempo, Claro. porque a gente tem bastante pergunta boa para responder. E eu sei que a galera tá agoniada, querendo respostas de profissionais. Então, gente, olá da França. Por que que nós decidimos fazer essa live, né? Os doutores aqui são nossos parceiros em projetos que temos em conjunto. E aí decidimos fazer essa live porque esse apoio jurídico, nesse momento, é fundamental para desmistificar tanta informação errada que a gente vê por aí, né? Então, hoje nós temos aqui dois excelentes, gabaritados profissionais para estarem falando de maneira coerente, né, conosco e trazendo todas as respostas aí dentro do possível em que a gente possa falar para vocês do movimento, né? Que eu acho que esse é o objetivo. Hoje vamos fazer uma explicação do cenário atual, né? E aí, em seguida, dos próximos passos. Então, eu queria apresentar para vocês a doutora Jamile Gamborgi. Ela é advogada inscrita no Brasil. O escritório dela é voltado para o direito de imigração e ela faz toda a parte responsável de genealogia, preparação da documentação, análises, retificações nos processos de cidadania italiana, serviços de vistos e também toda a parte de AIRE, tá? E o doutor Andrew Montoni, falei correto o nome? Perfeito, perfeito. Ele é advogado também inscrito na Ordem de Milão, então é o nosso advogado aqui na Itália.
responsável pelo ajuizamento dos processos judiciais na Itália. Então, fazemos essa colaboração entre o Escritório Brasil e Itália, justamente para embasar sempre as pessoas, né, com os direitos de ambas as nações, ok? Vocês querem dar um alô aí para a galera? Deixa para a doutora Ju, Jamile começar. então, eu queria cumprimentar, né, toda a tua audiência. Uma pena que a gente venha nessa condição aqui conversar contigo, né, Ju? Poderia ser numa situação melhor. Então, eu Sim. queria só ressaltar, né, que o decreto é uma condição temporária, né? Então, tudo que nós vamos falar aqui é a respeito do cenário de hoje. Pode ser que o que seja dito hoje aqui, na semana que vem, não caiba mais, né? Mas aí foi uma semana intensa. Eu e o doutor André conversamos ontem, o escritório na Itália já tem, né, uma tese nova para que a gente possa continuar com o andamento nos processos judiciais. E eu acho que respondendo as tuas perguntas, Ju, a gente vai desenvolvendo, né, o assunto. Também não Sim. vou, porque senão a gente pode falar coisas que não são do interesse de quem está nos ouvindo. Mas eu acho que o doutor André pode explanar melhor, né, a situação do decreto, a condição legal dele hoje, né, a expectativa que a gente tem, porque aí também vem uma visão não só jurídica, mas política também, né, muita coisa envolvida. Sim. Então, eu acho que o doutor André pode nos falar hoje, né, dessa situação atual e depois a gente vai seguindo. Eu vi que tem bastante dúvida aqui em relação ao consulado e outras situações de moradia na Itália e a gente vai seguindo, tá? Então, estamos aqui à disposição. Ótimo. Eu vou dar então segmento, vou também agradecer novamente pela audiência, pela participação da doutora Jamile, pela sua competência no exercício da profissão, também a Ju por conceder esse espaço. É muito importante trazer a realidade do que vem acontecendo hoje com relação a essa matéria, vamos dizer assim, a pauta bomba, né? Se fala muito de pauta bomba no Brasil, então temos uma pauta bomba aqui na Itália, mas Sim. é claro, que surpreendeu o meio jurídico, né? Também o meio político, mas com a profissão do advogado, a profissão de juristas, nós temos que enfrentar esse tema com a maior clareza, a maior tranquilidade e levar essas causas ao tribunal competente, né? São Sim. 26 tribunais aqui na Itália para estar assim analisando a fundo essa questão. Então, sobre o decreto-lei, na verdade, o decreto-lei de 36, ele, ele foi promulgado na semana passada, ou seja, ninguém imaginava essa surpresa, né, pelo ministro Tajani, que ali ele faz parte do Conselho de Ministros. Então, criaram ali uma situação, a portas fechadas, trazendo essa informação da limitação da cidadania italiana para as pessoas que desconhecem um pouco o que seria um decreto-lei, seria comparado à medida provisória no Brasil, que ali em determinadas matérias, em decorrência da urgência, o Poder Executivo, que no caso seria ali o Conselho de Ministros, no Brasil o Presidente da República, elabora, às vezes por uma situação extraordinária. Então, um exemplo clássico por exemplo, a situação que aconteceu no período do Covid, então que surpreendeu as todas, às vezes para direcionar verbas para estados, então ajudar determinadas pessoas. E esse também é um exemplo clássico que se utiliza aqui por diversos estudiosos atualmente sobre esse decreto que foi apresentado. Então, já existem muitas críticas no meio jurídico com a forma que o mesmo foi elaborado. Então, o que basicamente traz esse decreto? Ele acaba limitando a cidadania italiana, ou seja, ela alcançaria até a segunda geração. Filhos de italianos nascidos aqui na Itália e netos de italianos nascidos aqui na Itália. Então, frontalmente, nós já verificamos uma das questões que serão discutidas nos tribunais, que é o princípio da igualdade. Então, você cria uma categoria
de italianos nascidos aqui, aqui na Itália e categorias de italianos que, mesmo reconhecidos por sentença judicial, mesmo reconhecido por um processo administrativo na Itália, eles são ali italianos, vamos dizer assim, de segunda categoria, ou seja, cria-se castas. Então, hoje mesmo estava lendo um artigo do professor Zeno Zenkovic, é um professor de direito comparado aqui na Itália. Ele diz basicamente, ele critica essa questão da urgência, não tem sentido uma urgência, porque dos fundamentos do Tajani, ali no projeto ele diz, para a segurança nacional da Itália. Meu Ou Deus. seja, como se nós fôssemos ali Perigosíssimos brasileiros. perigosíssimos, né? Al-Qaeda, o pessoal assim, sabe? Um outro nível. É, e por 150 anos que nós leva-se a cultura italiana, existe essa crítica, ou seja, departamentos, comitês criados na Itália para levar essa cultura. Porque até uma questão assim um pouco didática. O inglês hoje, o inglês, se não me engano, o mandarim, o chinês, espanhol, são as línguas mais faladas do mundo, né? As pessoas que buscam aprender o italiano, existe uma questão por amor à nação, por estarem no exterior, buscam esse contato, ou seja, é conhecida pela comida, pela cultura. Com essa criação, um embasamento, vamos dizer assim, no ódio, você não está juntando, você está deixando uma cultura de lado. Porque imagine, todas essas pessoas já reconhecidas no exterior que não podem ter filhos italianos. Então você, através de uma lei, você está dizendo para uma mulher, olha, você não pode ter filho italiano. Você está condenando as próximas gerações. Gerações. Então, a Ju sabe que ela mora aqui na Itália, que, claro, não inserindo no assunto próprio da questão de imigrantes de outros países, etc., mas a cultura italiana sempre foi transmitida pelos ítalos descendentes, seja na Argentina, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então você acaba condenando vamos dizer assim, os futuros descendentes com relação a essa normativa. Então, vem sendo muito criticado, seja no campo jurídico e algumas vozes também do meio, perdão, do meio político, como também o Partido da Lega, que tem se manifestado constantemente sobre essa questão. Uhum. E Ótimo, ainda obrigada, doutor. ressaltando que não só os não nascidos, né? Mas Exato, também aqueles nascidos que ainda não fizeram a devida transcrição, né? Também é exatamente, mais porque complicado. um exemplo que nós podemos citar num processo de reconhecimento via judicial. Imaginar uma mulher grávida, colocou no processo um filho de 14 anos, de 15 anos, justamente, às vezes pela tempística em determinado tribunal, e um filho dela vem a nascer durante o processo. Então, pela lei que tem efeitos imediatos, aquele filho que está no processo, com a sentença, será declarado cidadão italiano. Aquele filho que vier a nascer durante o processo, em decorrência do decreto, não seria Não é. reconhecido. Então, acaba se criando assim os absurdos jurídicos, né, Sim. com relação a esses problemas atuais da cidadania. Hoje, uma coisa muito importante é que todos os escritórios, advogados, têm se juntado, compartilhando teses, porque é um momento que, não só do Brasil, digo, porque existem muitos ítalos descendentes também nos Estados Unidos. Então, como nós entramos, a Jamile sabe como nós entramos na profissão de advogados, nós entramos para uma batalha. Então, a profissão de advogado não pode ser para covardes. Então, nós frontalmente devemos ali combater todas, seja as notícias que tragam ali, que limitam os ítalos descendentes. Sim. Então, assim, que batalha que vocês entraram agora, Sim, né? Porque se nós formos falar em números, são mais de 30 milhões de descendentes de italianos
e uma grande parte dessa está no risco, né, de conseguir avançar com o seu reconhecimento. Então, vou começar a fazer as perguntas aqui. Começo Claro. com a doutora Jamile, é, que ele pergunta: vocês acham que essa restrição pode ser aplicada ao permesso de sojourno também futuramente? Ju, é uma situação diferente da cidadania, né? O permesso que ele é uma autorização de residência por motivo familiar, muitas vezes, né? Então, acredito que, pelo menos, não há nenhum sinal nessa lei, né, que venha interferir na questão do permesso e nem dos vistos, né? Ela está tratando diretamente da cidadania iuris sanguinis, né? Não ficou claro também a questão do matrimônio. Hoje eu até entrei nos sites aqui de todos os consulados, nenhum deles interrompeu os pedidos do pedido de cidadania pelo matrimônio, não consta nenhum aviso, diferentemente dos pedidos de autorização de AIRE para registro de nascimento, né? Então, acredito que não, nesse momento não, né? Não sabemos se dentro da lei vai ser inserido alguma coisa, eu acho que a gente não tem acesso ainda ao texto que vai ser votado, né, doutora André? Não conseguimos É, saber ainda se é vai o envolver que mais alguma situação além da cidadania. é uma questão que eles vão ter que corrigir, porque vamos imaginar a seguinte situação. Então, o pai reconhecido, vamos juntar duas questões juntos. O pai reconhecido, né, judicialmente, aqui pelo avo, né, que nós chamamos lá o capostipede, aquele que parte a cidadania pela via judicial, e a esposa foi reconhecida a cidadania pelo casamento, por matrimônio. Eles têm um filho, olhando o panorama atual, eles têm um filho posteriormente, ou seja, ao decreto. Esse filho, né, desse casal, não teria direito à cidadania italiana. Então veja a questão esdrúxula. Esse casal vem aqui para a Itália, né, e pensa, não, vou ficar aqui 60 dias. Esse filho, teoricamente, ele precisa pedir um permesso Uhum. para estar aqui na Itália. É, Então são situações assim catastróficas. E se nós pensarmos nessa limitação, que inclusive é algo que o governo está estudando, você abre uma central ali em Roma para receber os pedidos da cidadania, afetaria não só isso, mas a cidadania também pela via administrativa, pessoas que desejam morar na Itália, investir. Então, muitas facetas ali seriam atingidas com essa decisão. com essa decisão. Ótimo. Eu acredito também que o permesso de sojourno não vai alterar, porque, né, isso é um direito de Sim, permanência da pessoa na Itália desde que o seu cônjuge já seja italiano. sim. Então, eu acredito que eles vão manter aí essa mesma regra. Doutor, agora vou pegar a pergunta do Robson, porque Uhum, são várias perguntas assim nesse mesmo sentido. tá, Processo de via judicial em Veneza, só que eles já querem vir para a Itália, ou seja, eles são mentorados meus do pé na Itália e eles já estão com passagem comprada para junho, tá. porque em teoria eles têm um outro antenato que eles poderiam dar entrada em via administrativa. Se a via administrativa corresse mais rápido que a judicial, eles seriam italianos por um lado, né? E o judicial era pelo outro, vamos dizer. Certo. E eles compraram passagem com a pasta montada, estão com tudo organizado. E agora, com essa questão do decreto, essa via administrativa não vai ser possível no momento, mas ele gostaria de saber se, enquanto o judicial dele está correndo, se ele consegue um permesso para ficar na Itália com a esposa e as duas filhas. Esse é um dos temas mais polêmicos É. no que atira a cidadania. Por quê? Justifico. O permesso de soggiorno in attesa di cittadinanza basicamente é utilizado para as pessoas que vêm para a Itália fazer a prática via administrativa. Aí tem uma discussão. Será que esse permesso também é utilizado pela via judicial? Então, existem algumas discussões a respeito. Grande parte dos advogados tem o entendimento que seria pela via administrativa, só apenas pela via administrativa.
Outros, como existe um silêncio na questão da normativa, poderia também ser pedido pela via judicial. O que acontece? Quem vai decidir, no final das contas, sobre esse permesso é a questura. A questura que vai decidir. Então, vamos imaginar assim, uma negativa para tal fim vai precisar ali de um legal, de um advogado, para estar ali recorrendo da decisão. O meu conselho é, pela via judicial, sabendo que a decisão caberia ali uma questão administrativa, eu vejo como mais recomendado esperar essa decisão, porque eu entendo o momento, muitos estavam ali programados a fazer pela a via administrativa, e do dia para a noite, no calar da noite, essa situação mudou, mas nós estamos colocando uma decisão com a questura com relação a esse permesso. Já tive conhecimento de a questura negar uma decisão e ser apresentado um recurso contra a tal decisão, e a pessoa é, continuar na Itália. Mas envolve muitos fatores, como residência. Então, é um assunto assim muito específico para podemos sempre tratar, mas é sempre um assunto muito específico. Sim. E Eu acho que depois, até, Robson, contata a doutora Jamile, e, e aí, não sei, de repente uma consulta privada mais específica para o teu caso, porque o caso dele, ele tem imóvel aqui na sim, Itália desde sim, 2023, sim, né? Então ele já é um investidor aqui. Então é muito específico daí de cada família e quem sabe poder encontrar, né, uma alternativa e uma possibilidade, né? É isso Jamile, mesmo. vou com uma pergunta para você. Nessa mesma linha, eu já vou fazer duas, porque elas são meio que na mesma linha, tá? Cidadania por matrimônio, documentos tramitando no consulado. E agora? Então, Ok? Segue em frente, vida que segue, né? Quem então, a protocolou tá princípio, seguro. isso, Ju. E a princípio, como eu te falei, as consultas que a gente fez, até repeti hoje de manhã, nenhum consulado está barrando, né, o pedido pelo matrimônio. O que está acontecendo são os avisos em relação ao AIRE, né, para atualização, principalmente de registro civil, que seria para incluir os filhos. Curitiba hoje informou que vai receber os processos de cidadania judicial, então eles não a gente vê que não saiu uma circular ainda, que os consulados não estão tratando da mesma forma, né? Em relação à cidadania, Curitiba vai receber, mas informou que vai analisar de acordo com o decreto, tá? O que também não é viável, porque a análise de uma cidadania iuris sanguinis no consulado nunca acontece em 60 dias, né? Eles demoram, eles têm até 180 dias para fazer, até 2 anos, né, no caso da cidadania, e 180 dias no caso do AIRE. Então, como essa questão do matrimônio não está claro, eu acredito que eles vão continuar recebendo os pedidos e talvez aguardem, né, suspendam a análise e deem andamento somente naqueles que protocolaram antes. Ok. Mas não tem nenhuma manifestação expressa assim do consulado em relação a isso, né? Perfeito. E aí a pergunta que emenda é: processo julgado só esperando a sentença. Terá problemas para incluir filhos menores de idade? Aí o doutor Andrew falou um pouquinho sobre isso no começo, né? sim. Que a gente, na verdade, não sabe ainda como é que isso vai funcionar, correto? Exatamente. Exatamente. Com relação aos menores, eu acho que, na verdade, seria mais apropriado aguardar essa questão ser debatida, né, no poder competente, porque como esse decreto foi feito assim, no calar da noite, muitas exposições, muitas questões não foram colocadas. Eu acredito que existirá, isso é uma opinião, pelo que eu estou acompanhando, existirá ali uma solução pelo própria administração, pelo Tajani, pela discussão parlamentar, sobre essa questão do menor. Porque, primeiro, aqueles processos já concluídos são imutáveis, né? Estão ali protegidos pela coisa julgada. E existe também um histórico a respeito disso. Quando os processos eram centralizados com a competência em Roma, existia
um entendimento, até por parte do juiz, de deixarem esses menores fora da ação. Por quê? Porque para o juiz é um número muito grande, às vezes muito grande, de certidões a serem analisadas. Como, como o Comune sempre transcreveu as certidões dos menores e o consulado sempre registrou os menores, que no final das contas se comunicará com o Comune, nunca teve esse problema. Agora, com esse decreto surgiu todas essas questões, mas conversando, claro, as pessoas muitos já possuem advogados que já estão ocupando dessas causas judiciais, conversar com ele a respeito. Também existem recursos que podem ser ali propostos pós-sentença e levantando essa questão sobre os menores para serem devidamente registrados. Ótimo. Doutor, eu continuo com você perguntando. Minha avó é neta de italiano e ela está viva. Minhas chances aumentam? Então, no, isso também vai do entendimento de cada juiz. Eu acredito, o juiz, ele é humano também. Atrás, ou seja, dentro daquela toga, bate um coração, vamos ser sinceros. Então, eles também acompanham essa situação, sabe? Existem muitas questões. Exemplificando, tivemos um caso no escritório que, infelizmente, uma cliente teve lá um problema de saúde grave, uma doença muito grave, e uma juíza, determinado tribunal, antecipou o julgamento ali com relação ao processo de cidadania. Claro, são casos extremamente raros, sempre analisados pelo juiz, porque não existe ali uma previsão legal. Então, só repetindo a pergunta, a parte final da dúvida. A avó dela é neta de italiano e a avó da Sandy, foi a Sandy que mandou essa pergunta. Tá, Ela fala: minha avó é neta de italiano sim, e ela está viva. sim. Minhas Pela, chances aumentam, no caso, as sim, chances da Sandy. sim. Pelo decreto, a neta, ou seja, a avó dela tem direito. Aí cabe ali, cada advogado vai ter a sua estratégia, trazer essas questões de diversos temas, como a cidadania trata de um acertamento, é um ato declaratório, ou seja, já com o nascimento, a cidadania passou do avo italiano ao filho, ao neto, ao trisneto, etc. E também trazendo essa questão que, como pode, numa linha, uma linha vertical, a avó ser reconhecida, a bisneta, no caso, não ser reconhecida, e também trazendo essa questão que diversos princípios do direito foram violados. Então, o que os advogados estão fazendo agora? Muitos propondo já ação em decorrência desse decreto que, como outros colegas, encaram como uma questão palesemente inconstitucional, ou seja, frontalmente inconstitucional. Então, eu diria que é um ponto que sim auxilia na demonstração na linha de transmissão, mas não é necessariamente indispensável. Ótimo. Eu acho que é importante ressaltar também que as situações têm que ser levadas em consideração o tempo que elas acontecem, né? Então, se eu tenho um cliente hoje que está buscando ainda certidão na Itália, começou ali a busca, né? Montou a árvore dele, esse cliente ele não precisa se preocupar com essa condição transitória do decreto, porque essa condição vai demorar no máximo 60 dias. Né? Então, a situação dele vai ter que ser avaliada após a lei ser votada, ou, né, ou se não for votada, ou se vier diferente do que está previsto aqui nesse decreto. Então, o que a gente está aconselhando hoje? Aquele cliente com a pasta pronta, né? Terminou, fez o que tinha que ser feito. A gente tem, né, doutor André, condição assim de cliente que a pasta estava lá, faltando pagar o contributo. Então, pessoas que ficaram nesse inteirinho ali de poucos dias.
né? Aí essa pessoa não precisa esperar os 60 dias, porque já tem uma tese que pode ser usada para fazer o protocolo nesse período. Uhum. Né? Agora, depois disso, talvez tenha que ser estudado novamente a situação, como que a lei ficou. Em relação às crianças, a mesma coisa. Quem que pode pedir transcrição dos filhos hoje? Aquelas pessoas que já têm a cidadania reconhecida, né, e a própria certidão transcrita. Então, acho que é uma preocupação exagerada de quem não chegou nesse momento ainda. Né? Até eu indicaria para as pessoas que querem, que já têm o AIRE regular e querem fazer a transcrição, que façam agora, porque é pelo correio. Então, não tem como o consulado evitar que cheguem essas correspondências com a documentação correta, preenche o formulário, manda com a R e comprova que mandou nesse período. Né? A gente não sabe se para frente for revogado esse decreto, vai ficar valendo a lei antiga. Né? Então, como não é um ato online ali, essa transcrição, para as pessoas que estão no Brasil, acho que caberia sim preencher o formulário, traduzir, apostilar a certidão, colocar no correio e enviar, tá? Porque eles não vão bloquear porque não é feita pelo portal, né, essa atualização de Estado Civil. Então, de repente, é uma forma de ter uma prova, de ter aquele AR de quem enviou, né? O máximo que vai acontecer é perder essa certidão, né, que gastou ali, futuramente fazer de uma outra forma, se for definido diferente. Mas eu acho que essa preocupação da transcrição ela tem que acontecer depois que a lei for votada e a gente souber a condição, né? A condição Vamos que é falar, feita. a condição atual é para quem está precisando É, fazer isso hoje, é, né? Agora, quem o processo não tem sentença, não precisa se preocupar com a transcrição agora, porque se não for regulamentado juridicamente, vai ter alguma forma de debater isso justamente pelas ilegalidades que o Torandro está colocando, né? sim. Uma questão importante, como bem colocou a doutora Jamília, muitas águas ainda irão rolar sobre essa questão. Mas é claro, como também deontologicamente falando, eticamente falando, o que nós advogados estamos fazendo agora é uma tentativa para reverter essa situação. Até porque atividade, nós como advogados, são atividades de meio, não de resultado. Nós não somos ali. Bom seria se eu fosse o Pitangui, mas não sou. Mas nós buscamos, nós lutamos pelo resultado. Nós, mesmo antes, nenhum advogado pode ali garantir o sucesso. Mas cabe cada cliente confiar no seu legal para essa busca. É a mesma situação. Na época da grande naturalização, da tese trazida pelo Ministério do Interno, que existiu um decreto na época que concedeu a naturalização aos italianos, é, chegou uma tese que, bom, aqueles que se naturalizaram não poderiam transmitir a cidadania aos seus filhos. O que aconteceu? Muitos advogados apresentaram as suas ações perante a juíza, essa questão subiu para apelação, depois subiu para a corte italiana, que decidiu pela inconstitucionalidade dessa questão de limitar, porque não foi um ato voluntário essa Exato. naturalização, foi uma concessão do governo brasileiro. Então, essa acabou sendo suplantada e superada. Ótimo. E eu acho que aí vem para complementar a pergunta é, da Braga, que fala: comecei a solicitar as certidões agora. Devo parar por aqui? Então, a orientação de vocês é que. Não pare, É, né? exato. O importante a preparação da pasta, como ela já iniciou, ela tem uma questão também. é, Ali está ali finalizando a pasta, instrumentos de formação de documento, pede no cartório aqui, depois traduz e apostila. Sempre a primeira orientação. Porque ela Converse. está no começo da Isso. formação da Sim, pasta. sim. Diga, converse com uma pessoa que atue, que tenha um contato com um advogado aqui na Itália sobre essa questão e, claro, dando sempre ciência sobre o processo judicial, seja na questão da apresentação da inconstitucionalidade, seja nas questões que podem ser ali enfrentadas mais à frente. Então, ainda são questões novas. Então, que precisam ali, claro, com total transparência,
ao cliente, ao interessado, na consulta que ela fizer, ela tire todas as dúvidas necessárias sobre Ótimo. Também existe também o interesse, né? Muitas pessoas falam, O olha, interesse, esse né? momento eu entendo que também é inconstitucional, vou confiar no meu advogado para tal fim. Então, o que parte é o interesse primeiro do cliente, né? E o advogado dizer de todos os riscos, todas as observações feitas em decorrência desse decreto. Ótimo. Se ela está começando, né, vamos considerar que uma pasta leva em média de 60 a 90 dias, tá? Então, vai dando esses passos de localizar a certidão, ter certeza de onde que estão, né? Depois, se precisa, entrar em contato com a gente, vamos partir para a busca, chegamos na análise, depois vamos para as retificações se for necessário, e nesse mesmo tempo, alguma coisa vai estar desenvolvendo em relação a esse decreto, né? Então, não, acho que não é a hora de parar, né? Porque a gente sabe que tem estados aí que tem muita dificuldade para encontrar certidão. Não é só a certidão italiana que é difícil, né? A gente sabe que Rio de Janeiro, interior de Minas, a gente chega a demorar mais de 90 dias para conseguir uma certidão. A gente foca muito nesse problema da busca da certidão italiana, mas esquece que os cartórios no Brasil também são bem complicados em relação a documentações mais antigas, E muitas vezes né? na A gente às vezes retificação, precisa, né? até Acaba afetando, a uma certidão acaba retificação, passando muito tempo. exatamente, uma retificação administrativa às vezes demora 45, 60 dias, precisa desarquivar uma habilitação de casamento, mais 30 dias. Então, como a pasta normalmente, né, existe casos que a pasta é rápida, é fácil, fiz sozinho, pedi certidões, protocolei, apostilei, traduzi, mandei para o meu advogado. Mas não é o que acontece 90% das vezes, né? Tanto por isso que a gente precisa prestar assessoria, porque depois da análise vem a retificação e aí os problemas começam. Então, eu não pararia, né? Certo. Porque não vai ter essa documentação pronta em 60 dias. Deixa para tomar a decisão mais à frente, monta a árvore, deixa a pesquisa pronta, E tem dependendo do certidões cartório, atualizadas. que a doutora Jamile é especialista, às vezes o próprio cartório coloca um limite na validade da certidão. Então, você pede no começo do ano, aí no meio do ano você vai retificar, o cartório fala, não, essa certidão aqui Já não vale venceu, mais. precisa emitir uma nova. Então, Mas então, daí, nesse caso, como orientar as pessoas? Porque, assim, todos nós estamos vendo um movimento acontecer para dar inconstitucionalidade a este decreto. Mas e se isso não acontece? Daí as pessoas vão perder o dinheiro, vão perder esses documentos, porque vão ter que aguardar, por exemplo, uma nova ação, uma nova petição. Como é que vai funcionar essa caminhada, esse passo a passo? então, no final de tudo, no final, entre poder executivo, legislativo e o poder judiciário, a última palavra é do poder judiciário. É sempre dele. Então, vamos imaginar, às vezes eu sempre dou um exemplo de uma questão tributária, um empresário está lutando contra uma Doutor, desculpa só te cortar, mas para dizer, a princípio tudo isso foi uma manobra política. política, completamente política. Por quê? Porque existe aí uma usurpação de competência. Então só vou pegar um parênteses aqui para deslinchar um pouquinho algumas coisas. O decreto, ele trata-se ali de umas questões de urgência. Se eles desejavam ali tratar de uma certa limitação, porque o poder legislativo é um poder, ele tem essa propriedade de discussões na Câmara e no Senado. Deveria ter iniciado de forma correta, não através de uma medida, um decreto-lei, uma medida provisória. Então, ele já começou errado com relação à sua forma. Onde está essa urgência? Como também você publica um decreto-lei e diz, até ontem, às 11h59 da noite, quem deu entrada está protegido pela via judicial ou pela via administrativa. Ou seja, se vê abusos. E quem vai definir sobre essa questão é sempre a última palavra é do Poder Judiciário. Então, eu Não confio. é do ministro, Exato, né? não é do Que decidiu ministro. que até 11h59 Exato. estava todo mundo garantido pela lei. Exato. É como se, vamos imaginar, um decreto diz, olha, Não, e até ontem, 11h59, né? Não exato, é a partir 59. da próxima 11h59. Exato. É como se um ministro, você viu uma medida provisória, o decreto diz, olha, 30% da casa de vocês
agora pertence ao Estado. Nós temos duas posições: ou ficamos calados, ou entramos na justiça buscando reconhecimento dos nossos direitos. Então é nesse ponto que eu digo, Ju, quem vai seguir pela, eu estou me referindo à via judicial, logicamente. Então que não pare, né? Continue, porque vai fazendo cada etapa, de repente não fecha um contrato já integral, fecha parte da etapa do Brasil, finalizou parte para a etapa da Itália, né? A gente consegue dividir esses serviços, contratação só para busca, contratação só para análise, e vai dando esses passos. Certo. Porque de repente vai valer a pena parar de fazer agora para reiniciar daqui 60 dias, aí talvez vai demorar mais 6 meses e é uma coisa que vai ficar adiada para o final do ano. Uhum. Né? Então, tem essa vantagem que o doutor André falou, né? A gente sabe que o judiciário é a voz final, e aí cabe a nós buscar o direito e acreditar nos profissionais que a gente vai entregar, né, a nossa causa. Sim, mas a princípio, por exemplo, isso para causas judiciais, né? As causas administrativas é que efetivamente talvez isso Estão tenha. suspensas, né, nesse presente É, Uhum. momento. Sim, não teria sim. uma via para buscar, né, Para administrativamente. buscar Vai isso, bater no comune, É, para não vai essas ser pessoas recebido, que já vai estão com bater, passagem é, comprada, enfim, infelizmente é. vão ter que aguardar esses vão ter que 60 dias. aguardar. Muitas pessoas, inclusive, que estavam aqui na Itália, estavam prestes a fazer a residência, ou seja, chegaram no dia 26. Depois tem um decreto, no dia 28 fala, acabou. Tá bom. Meu Deus. Vamos lá. Doutora Jamile, se a lei for aprovada na limitação de descendência, como imigrar legalmente? Ah, Ju, essa então é uma boa pergunta. Inclusive, eu acho que pode ajudar muitas pessoas aí da tua tutoria, né? A gente fala muito de cidadania e acaba esquecendo dos vistos, né? Então, existem outras formas legais de viver na Itália, né? Visto de trabalho, visto de estudo, visto de pesquisa, visto de investidor. Esse ano foi aprovado o visto de nômade digital, né? Ali dentro do visto de trabalho tem o visto de trabalho, aquele formal, de carteira assinada, né? Mas sem cada visto com uma exigência, né? Nesse caso, o contrato tem que ser feito antes do pedido do visto. O caso de investidor, o valor é alto, porque são 500 mil euros, né? Mas pode ser uma situação que algumas pessoas se enquadrem. Então, o ideal seria estudar caso a caso, mas que as pessoas levem em consideração que existe, sim, né, uma forma legal de viver na Itália sem a cidadania italiana. Ótimo. Doutor, diante da experiência de vocês, qual a chance do decreto cair? Já aconteceu algo do gênero? Então, a questão do decreto se já aconteceu no seguinte sentido: o legislativo não deu andamento no prazo necessário, não houve discussão, o decreto cair, ou quando também que ele supera os seus limites, que não, ou seja, não existe a urgência. Então, é um decreto que cai. Mas, independentemente da situação de o decreto estar em vigor no presente momento, e ele ser ali aprovado, eu vejo que o partido da Giorgia Meloni, acredito que até que seguirá a aprovação desse decreto. Particularmente eu acredito. Mas a decisão final sobre a constitucionalidade, sobre a urgência do decreto, que teve o momento da conversão, caberá ao Poder Judiciário. Então, uma vez, vou imaginar, uma declaração de inconstitucionalidade sobre essa determinada questão, volta-se ao status quo, ou seja, volta-se à situação anterior pela lei vigente, porque lembro inclusive um artigo do professor Samarco, que é um professor de direito comparado aqui na Itália. A cidadania e o sanguinis, ela existe desde o direito romano, passando-se ao Código Civil de 1865, chegando até os dias atuais. Então, o governo não teve ainda a noção do erro que eles estão cometendo nessa limitação. Perfeito. Eu vou responder da Cássia, ela mandou aqui para nós. Para quem já tem cidadania, muda alguma coisa? Tenho passaporte, tenho identidade, temos códice fiscal, minha filha tem certidão transcrita.
Cassiele, não muda nada para quem já tem a cidadania, tá? A Solegu também estava aqui perguntando a respeito de permesso. Para quem já é cidadão italiano, o cônjuge pode se legalizar normalmente através do permesso de soggiorno, tá, gente? Exatamente. São duas coisas separadas. A cidadania é para quem ainda está construindo os seus processos. Quem já tem o direito, para o cônjuge, passa o permesso sem problemas. E a cidadania por matrimônio ainda não está totalmente desfigurada do que já era, né? Então, os Na processos verdade, ainda pelo matrimônio é uma naturalização, é né, Ju? Então a uma gente vê que o naturalização. decreto está falando de cidadania. E você é um exemplo que sabe que esse processo demora, acho que 4 anos demorou o O teu, meu né? demorou quatro Então o anos. permesso sempre vai ser a melhor opção para o cônjuge, Sim, né, no caso de É. residência, né? Algumas pessoas acabam exato. nem fazendo essa naturalização pelo casamento. Via consulado também, a média é de 2 a 3 anos, então não é um processo muito rápido, né? Nem muito fácil. E existe também permesso em decorrência do grau de parentesco, é um cidadão italiano, ou seja, o acompanhamento da mãe, se a mãe não foi ali reconhecida. Vou citar aqui um caso prático. Infelizmente, teve um cliente nosso que inicialmente fez ali o processo pela via administrativa. Ele adotou, né, vamos dizer assim, chama-se adoção à brasileira. Então ele registrou a filha apenas da sua esposa no cartório como pai, mas não era o pai, dizer assim, o pai biológico. A assessoria afirmou a ele que, olha, pode vir aqui para a Itália fazer o processo administrativo. Ele tem uma filha em comum do casal, essa foi reconhecida. Quando o comune se deparou, olha, ela não é sua filha que transmitiria a cidadania. Então, nesse caso, o que ele acabou fazendo? Um permesso por questão familiar. Uhum. Como a esposa pôde estar com ele em decorrência desse permesso, a filha dela também conseguiu essa possibilidade. Ótimo. É, doutora Jamile, a gente tem uma pergunta muito boa aqui a respeito do AIRE. Oi, Ju, ainda é possível atualizar o registro de nascimento dos filhos pelo AIRE para reconhecer a cidadania? Então, foi essa questão que eu coloquei, Ju. O AIRE, essa atualização para quem está no Brasil, ela é feita pelo correio, tá? Então, tem aviso ali no site dos consulados, né, de que não estão recebendo, mas como é uma questão que não é online, eu sugiro que seja enviado, manda com aviso de recebimento, vai ter o AR depois para comprovar, porque a gente não sabe, né, por quanto tempo que essa condição vai perdurar, e no caso de uma revogação desse decreto, vai O ser analisado documento vai conforme estar a lá lei anterior. E assim, não é um gasto muito grande, porque é uma certidão, uma tradução, um apostilamento, né? Não é uma pasta documental. Então, na pior das hipóteses, o consulado vai devolver, eu não sei, né, o que eles farão com as correspondências que começarem a chegar. Pode ter gente que postou em data anterior, né? Porque os correios no Brasil, dependendo da situação, também se não são for lentos. não for um Uhum. SEDEX, pode demorar 7 a 8 dias. Então, pode ter documentação em transição. Então, por isso que é importante enviar com a R para ter essa data. Perfeito. Agora, a questão de quem está na Itália, o comune vai se negar, né? Porque aí é presencial e não tem como exigir que seja feito nesse momento. Nesse momento. Há chances desse decreto ser revogado antes dos 60 dias, segundo a opinião de vocês? Eu acredito que a base do governo ela é forte. Até que é bom a gente ressaltar que a Giorgia Meloni, tempos atrás, tem vídeos dela gravados defendendo o direito dos ítalos É. descendentes. E nesse momento, nesse Conselho de Ministros, parece que nem assinatura a chancela dela ela colocou. Acredito que certamente terá algumas modificações, pelo que eu tenho acompanhado aqui na política, mas acredito que de certa forma passe. Mas passar não quer dizer que não sofrerá um controle a posteriori do poder judiciário. Do judiciário. Até é Certo. importante uma situação que eu e o doutor Ana conversamos ontem, se você quiser explicar, doutor.
Porque no Brasil a gente tem o instrumento, né, do pedido de declaração de inconstitucionalidade, quando uma lei é vista como inconstitucional, o STF pode ser provocado diretamente para isso. Aí ontem eu fiz esse questionamento para o doutor André, mas esse instrumento não existe na Itália, né, doutor? Então precisa realmente esperar chegar com que os processos em andamento subam até a corte, para que chegue, né? Exatamente. No Brasil, nós temos ali uma mistura de controle, nós chamamos controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade. O difuso é quando, através de uma decisão judicial, mas também exemplificando um parlamentar, um senador ou um deputado, ele pode, durante o projeto legislativo, ele pode ali apresentar um mandado de segurança discutindo, travando determinado ponto. Infelizmente, aqui na Itália não existe. Então, nesse caso, é necessário colocar essa questão no judiciário para discussão, seja um juiz ali entendendo que é realmente uma questão de inconstitucionalidade que merece uma análise profunda e remeter à corte, ou através também de, no caso de uma rejeição, apresentar apelação e assim seguindo nos graus superiores do Do judiciário. judiciário. Ótimo. Ó, entrou uma pergunta do Marcos aqui, bem interessante. O consulado recebeu as certidões de nascimento e casamento em outubro, mas só agora, dia 2, é que lançou o protocolo. E no AIRE já aparece como não inscrito. Será que tem risco de não pegarem a cidadania? Porque no caso aqui a mãe já era cidadã italiana. Aham. Precisava só fazer a transcrição dos filhos e a transcrição do matrimônio. O Tá, e ele decreto ele encaminhou em outubro. não Outubro, né? Ele encaminhou. isso. Outubro. Ô, Ju, o que está acontecendo? O sistema do AIRE, ele demora para atualizar para a gente, tá? Já tive casos de clientes que aparecia ali, o nome do filho apareceu na ficha consular, mas no lado não inscrito, porque às vezes demora o sistema para aparecer, e depois por e-mail foi informado de que a certidão tinha sido encaminhada assim para o Comune para transcrição. Então, às vezes vale a pena provocar o consulado por e-mail, né? Isso nenhuma assessoria pode fazer, os consulados hoje só recebem ligação e e-mail do próprio Do cidadão requerente. e registrando esses e-mails, faz print da ficha consular, manda um e-mail e questiona, né, por que está aparecendo essa condição ali, porque enquanto constar como não inscrito, ele não vai poder agendar esse passaporte, que vai ser uma exigência, né, que a ficha consular atualize. Certo. Ó, Marcos, entendeu a dica? Pode já mandar uma solicitação consular justamente para acompanhar isso e ter esse histórico, né? Isso, Junto faz ao print da consulado. ficha consular e encaminha esse e-mail questionando, né? Porque o nome apareceu ali. Se o nome apareceu ali, dos filhos, o consulado recebeu essa documentação. E normalmente eles enviam um e-mail também informando, né? A confirmação e o envio. Eles não vão enviar a certidão de nascimento dos filhos, né? Mas eles vão informar que foi encaminhado para o Comune. Às vezes Sim, vale até um contato com o Comune para saber se a transcrição foi feita. perfeito. Ótimo. Já fizemos isso também. Bom, vou fazer a última pergunta aqui, depois vocês podem fazer as considerações finais. É, a Marcela diz: meu antenato é pentavô. O que fazer se o decreto for aprovado? No caso dela, diretamente vistos, né? Via Possibilidade judicial. de É. vistos que deem Vistos ou via judicial. ou, Judicial. ou a via judicial. Isso, exatamente. A via judicial é aquela que, no momento, é aquela que diz assim que sobrou. É a É única o porta único aberta. meio, é a única porta aberta. É. Entendeu? É a única porta aberta. Não, e aí eu fico pensando, agora essa é uma pergunta minha para vocês. Uhum. Eles já reclamavam, né, do transtorno dos tribunais, da demora dos julgamentos de Uhum. processos, e eles fechando as portas para, principalmente para a via administrativa. O que vão acontecer com os tribunais italianos? Eles É, o, Afola tudo. despejaram, eles despejaram tudo para os tribunais agora, né? o que é interessante é quando os processos eram ali em Roma, você via ali um lamento, né, de algum um juiz ou outro.
Mas eles continuavam o julgamento, reconhecendo ali, declarando a cidadania dos interessados, etc. Depois dessa descentralização, que começou algumas vozes, principalmente ali do Vêneto, se lamentando dessa questão de muitos processos. E de Depois Bolonha começaram. também, né? É, O juiz de é, Bolonha se é, revoltou. é. Depois questões assim lá do síndaco de determinado comune, dizendo, olha, as pessoas têm que transcrever centenas de milhares de certidões, etc. Mas eles esquecem um detalhe. Se a Itália oferecesse tantas oportunidades, os italianos que nasceram, vamos dizer assim, nasceram aqui na Itália, não iriam para outros países. Eu É, tenho amigos que se formaram aqui em grandes universidades, como a Universidade Bocconi, que é uma referência aqui na Itália, Sim, que eles não estão mais aqui por causa de salários baixos. Foram, por exemplo, para os Estados Unidos, cursaram lá a New York University, são advogados no exterior, ou muitos também vão para a Inglaterra por uma questão de oportunidade. E é sim, natural, você não pode, por isso que aconteceu, você não pode limitar um direito por uma questão territorial. Se a Itália fosse assim frutífera, não existia nem mesmo o oferecimento daquelas famosas casas de euro. Por verdade. quê? Todo mundo se abandonado, é questão de É. oportunidade. E aí Né? acaba ficando um pouco incongruente, né? Sim. Tá oferecendo casa de €1 e tá é. restringindo as Exato, pessoas de chegarem na Itália. exato, Não, Não e a dá para baixa exato, entender. natalidade, né? Reclamando da exato, baixa Baixa natalidade, exato, natalidade, precisando exato. repopular o país, Sim. exato. Sem dúvida. Então, vem são na essas contramão. incongruências, né? Que são Sim. essas brigas políticas que acabam afetando na vida dos cidadãos. E fora que existe, eu tenho, né, uma outra esfera que nós não vamos nem falar sobre isso hoje, aonde o ministro Tajani ele fala sobre a cultura, sobre as raízes, né? Que a gente não estava nem aí. Aí eu fico pensando, ok, a gente não está nem aí com as raízes, mas os imigrantes, refugiados de outras É essa a nacionalidades discussão, é. que não tem absolutamente nada a ver com a nossa cultura, que é brasileiros, italianos, somos latinos, né? Então, assim, é fora da esfera, né? De comida, de religião, cultura, vestimenta. Então, e eu tenho visto um alargamento de outros povos da Itália que talvez não seja um bom rumo para a nação num futuro É, muito próximo. Eu vejo que a cultura italiana no exterior está viva é justamente em decorrência dos ídolos descendentes. É, Quantas festas, comemorações, até mesmo no sul do Brasil se fala chamado talian, né? Ou seja, é uma língua vêneta ali, um pouco misturada ali com um pouco com a cultura local. E quem difunde essa cultura italiana com língua, com culinária e tudo, são brasileiros, são americanos. Então, eles, com essa suposta limitação, que eu digo suposta, que ainda vai ser muito discutida, eles estão, assim, deixando que a Itália, limitando a expansão da Itália no mundo. E não só existem ítalos descendentes no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, também existem na Europa. Então, as pessoas ou foram para Portugal, ou foram para Irlanda, aham, ou foram para a Inglaterra. Então, a limitação, claro que eu vejo também que existe uma guerra política. Alguns querem instituir aquele ius scholae, né? Determinada limitação ali, dando oportunidade, que eu particularmente eu vejo. De fato, existem muitas pessoas aqui que nasceram, ou os pais que imigraram, que poderiam sim ter um direito ao reconhecimento, mas você condicionar o reconhecimento dessas pessoas, limitando o nosso, é. é uma guerra completamente desnecessária. exatamente. Desnecessária. Um não É precisa possível, excluir o outro, né? exato, é Pode possível coexistir. deixar É. tudo bem ali, bem organizado. E o Não problema é existe. que a gente, daí nós entramos em outras esferas, né, de recursos financeiros vindo da União Europeia e, enfim,
Aí se alarga a nossa fala aqui. Mas olha, Sim, o Douglas, ele falou algo muito interessante aqui, ó, sobre a judicial é a porta aberta e a corte ela é legalista. exato. Em breve todo esse levante vai cair. Acordaram alguns descendentes adormecidos, porque hoje realmente houve uma união, né, dos Aham. descendentes e está todo mundo movimentando uns pelos outros. Isso é uma coisa muito bonita de se ver, né? Não, a E a corte é chave formada para por estudiosos, pessoas que estudam, ou seja, exatamente. constitucionalistas, pessoas sérias, né, no assunto. Então, e não restringir o direito legítimo das pessoas, né? Eu acho que Exatamente. isso, para mim, é o ponto-chave da situação, né? Que não faz o sentido vender casa de €1 e restringir o direito de pessoas que. Hoje eu gravei um vídeo com meu marido, vai sair amanhã, onde ele conta essa história, né? Que no ano de 1900 o bisavô dele chegou lá no Brasil com 3 filhos pequenos, sem falar nada de italiano, porque quando nós fizemos a pesquisa da cidadania, eu fui atrás até do nome do navio, onde é que o bisnono chegou, sem falar italiano, ganharam uma terra em Colombo, lá perto de Curitiba. O bisnono faleceu cedo, com 32 anos, mas o nono, que era Giovanni Toniolo, no Brasil se chamou João Toniolo e deu origem ao pai do Mauri, e depois o Mauri nasceu. E a vida inteira a família, com terrinha lá, com tudo. Da onde é que veio essa terra? Sim, Do sim, além? sim. Não. O Brasil acolheu, o Brasil incompreendeu, que não sabia ainda falar, sabia que não podia fazer nenhum tipo de investimento na condição em que eles chegaram. Agora, muitos dos descendentes de hoje eles não chegam nessa condição, É. entendeu? Não, E uma curiosidade que a não chegam gente. mendigando, né? É, é, Você uma, entendeu? uma É, curiosidade é que, geralmente nos shoppings, né? Não sei como existe agora no Brasil, mas antigamente existiam nos quiosques algumas empresas ali que elaboravam lá o brasão da família, né? aham, Localizava o brasão, e todo mundo achava, não, minha família aqui, nome X, família rica. Não, as pessoas que saíram aqui da Itália fugiram da fome. Não existia oportunidade na Itália. Então, a Itália precisa agradecer essas É, pessoas que foram ao Brasil e que mantiveram a cultura a italiana cultura. até os dias de hoje. é. A Verdade. Itália Em precisa algumas agradecer por regiões isso. até mais viva do que na Itália, né? Não, Exatamente. porque sabe Deus o quem que estaria aqui, né, hoje, de Sim, É. população. sim. Então, Ju, achei interessante aqui a fala do Douglas que você leu, de que acordaram alguns descendentes adormecidos. É isso, porque tinha gente que não pensava em cidadania, né? Eu Exato. estou me deparando com pessoas, mudou a lei, eu acho que eu também tinha. Então, todo mundo vai começar a repensar, A né? E talvez repensar. o número de pessoas que busquem agora seja maior do que seria anteriormente, né? É, E tem, também e tem o seguinte, as pessoas param de procrastinar. Que muita gente Exatamente. que ficou, não, uma hora eu tiro, uma hora eu tiro, Não vai isso aí mudar, tá também tudo veio para dar uma boa certo. sacudida na galera para dizer, ei, gente, Aham, acorda, né? Vamos seguir em exatamente. frente, o que, É perfeito né? isso. é, Acordou muita é. gente. Até, Acordou muita até eu gente. queria antecipar aqui, eu vi uma pergunta, acho que o nome dele deve ser Daniel. É que ele Vamos disse ver. aqui a culpa aqui também dos aproveitadores, metidos empreendedores. De É. fato, a gente também não pode negar que existem questões assim que merecem atenção. Como, por Uhum. exemplo, até vou dizer até, porque assim, de colegas, né? Por exemplo, no Brasil, muitos que fizeram ali propaganda de Black Friday, muitas pessoas Sim, tratando o direito à cidadania como um produto. E assim, trazendo uma garantia, entendeu? Você Aham. não pode garantir algo que você já tem o direito. sim. E assim, vendendo de modo assim absurdo. Existiu uma reportagem da Rai aqui na Itália Foi. de respeito. Claro, existiu ali, ao meu ver, um grau de sensacionalismo por diversos pontos. Mas isso não impede que façamos autocrítica de que a cidadania italiana também foi tratada por Como um muitas pessoas negócio. como um O produto, comércio, o comércio. comércio. E até Comércio. até algumas agências tratavam de
atividades que diz respeito ao advogado no Brasil como um produto. Ou seja, a retificação judicial, por exemplo, é feita pelo advogado. É um processo judicial. E muitas agências É um tratando aquilo serviço como um jurídico, produto. né? Exato. É. Então, isso é uma coisa que, talvez, por um lado, vai ser muito bom, que vai dar uma boa, né, assim, ordenada nas coisas, vamos dizer. Não, Ju, Não e sei se eu ficou estou bem certa. claro que essa questão da comercialização ela foi explorada para basear o decreto, inclusive, né? A gente viu Aham. na Não, e ele transmissão ao vivo comentando, lá, né? Ele ele imprimiu, ele comenta. estava mostrando impresso, Sim, olha aqui, estão sim, vendendo. E se sim, você se colocar no lugar das pessoas que desconhecem a lei, porque os italianos também, muitos não entendem, né? Por que que a gente tem esse direito? E aí Sim. eles assistem a uma matéria dessa numa rede de televisão que tem uma influência grande na Itália, a visão deles vai ser essa, nós estamos vendendo a nossa A cidadania. nossa cidadania. E E, aqui saiu inclusive no jornal, né? sim, Aqui no Vêneto. sim, Inclusive com os sim, encartes, é, assim, sim. de Black Mas Friday. existem também questões que a gente também não pode esquecer. De fato, na Itália, aconteceu muitos casos de fraudes. Uhum, Também eu digo, às também. vezes muitas pessoas procuram um serviço fácil, não É. pesquisam bem, é como uma atividade. Mas também existe uma questão, que também eles colocaram nas matérias com relação às fraudes na cidadania, que também citaram o caso do apresentador da Record, que estava ali no momento do processo da cidadania dele, estava ali festejando com a esposa o aniversário. Inclusive mostraram isso na reportagem. Então, assim, mas se existe pessoas que de fato ali fraudaram, não existe, ou seja, existe dos dois lados. Existe aquele que oferece uma vantagem e aquele que recebe. Então, também é necessário fazer uma crítica a muitos oficiais de comune que Sim, também, sim. né? Corruptos, aceitaram. sim, Exatamente. que Que aceitaram fazer aceitaram parte do do esquema. esquema. Com certeza. Sem Exatamente. sombra de dúvidas. Não tem o mais mocinho, Exato. né? Não, Não, é ninguém o mais fez bandido. sozinho, Ninguém fez né? Não, sozinho. ninguém vem É. sozinho. Exatamente. Eu quero colocar duas últimas perguntas aqui que são interessantes. Da Ana Carolina Fabre, ela pergunta: tem como fazer a transcrição de um bebê que nasceu agora em fevereiro, que tem uma mãe que tem a cidadania? É Se o que eu tiver no diria. Brasil, É, e o AIRE inscrito, fica naquela situação que eu falei. Manda a certidão pelo correio, é, né? Tenta, Agora tá, é. tenta e vê o que que dá. Exatamente. E sempre documentar. Documente tudo, envio. Eu acredito que isso, cedo ou mais tarde, vai ser resolvido, porque existiam muitas pessoas, eu chamo zona cinzenta, né? Que estava entre o decreto, antes do decreto e depois do decreto, que estava aqui naquela fase de trânsito. Então, essas questões precisam, de fato, ser solucionadas. Perfeito. A última, então, para a gente encerrar, eles aqui talvez seja o mesmo caso ali da Ana. Marido com cidadania italiana, moramos na Holanda. A filha nasceu agora 14 de março de 2025. Conseguiremos a cidadania dela? meio Manda o uma documento. situação. Exato. Agora, já na Holanda, como é que a gente vai saber como é que funciona? Manda para o Daí eu consulado Manda. vou ter italiano que na Holanda. dar uma Exato. olhada no site do Exatamente. consulado, Sim. se for por correio ainda, que eu acredito que todos são, porque a certidão tem que chegar física, né, no consulado, que Sim, o faça, Sim. né? sim. Não custa. Formalize, ela envia por um modo de correio lá que deixa o registro, e também, Registrado também pode com ali uma R. formalizar através de um e-mail, etc. Mas sempre no consulado da sua jurisdição, Da sua seja a residência. jurisdição. Perfeito. Olha, gente, aqui no site não temos mais perguntas. Queria deixar agora um espaço para vocês fazerem as considerações finais, que eu achei que foi muito produtiva a nossa live. Pessoal, o que que vocês acharam? Manda uns coraçõezinhos aí para a gente ver que vocês estão aqui, que ó, a nossa audiência permaneceu firme É, aqui, hein, do começo pelo até o fim, horário, vocês viram, né? né? No Sim, Brasil estamos no meio da sim. tarde. Sim, É, sim. E Ju, a única consideração que eu gostaria de deixar é essa, né? Que a gente colocou aqui a nossa posição, baseado na situação atual, né? Então, talvez para quem assista daqui 15, 20 dias, a gente já precisa falar de novo, né? Caso tenha alguma alteração, mas que na medida do possível
a gente está à disposição também para tirar dúvida, você sempre compartilha ali, né, o meu contato, pode tratar diretamente comigo, com o doutor Andrew, se preferir, e a gente segue aqui, né, vamos lutando na medida do possível, temos a porta do judiciário aberta, né, então aquelas pessoas que estão com a documentação em dia, pronta para protocolo, não deixe para depois. Perfeito. Bom, Doutor? eu finalizo com uma citação. Existia um grande escritor que diz, Ludovico, agora me fugiu o segundo, Ludovico Muratori. Ele dizia assim, mais ou menos, que nas causas que ele acreditava que ia vencer, ele perdia. E nas causas que ele acreditava que, de fato, muito difícil, que iria perder, ele vencia. Então, sempre confiem nos advogados, nos que vocês escolheram, que vocês têm confiança e que possamos andar juntos nessa batalha e manter o nosso direito a que seja ali declarado o nosso direito à cidadania italiana. Perfeito. Olha, eu tô muito feliz, tô até mais aliviada depois dessa live, porque realmente a gente vê possibilidades, vê uma luzinha no fim do túnel, que eu acredito que é isso que está todo mundo tentando procurar nesse momento. Uma luzinha, nem que seja assim pequenininha, no fim desse túnel enorme, né, que temos aí agora para avançar aí na frente, e isso efetivamente nos deu esperança. Eu não sei, gente, como é que tá para vocês aí? Deu uma esperança? Manda um deu uma esperança. Esperamos que o judiciário nos ajude, que a Itália não se comporte como o Brasil, né? Exato. Em termos dessa misturança da política e o judiciário acatar o que a política está falando. Então, queremos ainda porque às vezes para nós brasileiros fica um pouquinho difícil, né, de acreditar na justiça. Sim, mas eu gosto sempre de conversar com o doutor Andrew, que ele me dá esse alento de que não, na Itália ainda na podemos. Itália ainda prevalece, né? Um pouco de bom senso, né, doutor? Exatamente. Esperamos com isso, tá? Exato. Vamos Lorenzo, confiar. a gente já respondeu essa tua pergunta aqui na live. Depois, se você puder assistir a gravada, você vai ter grandes informações, porque foi uma live muito rica e com excelentes profissionais. Obrigada, doutores, pela oportunidade, né, pela vontade de estar participando e estar esclarecendo esse assunto hoje que desestabilizou grande parte aí dos ítalo-brasileiros no quesito próximos passos, enfim, acredito que hoje a gente deu um alento e um quentinho no coração. Em linhas máximas, vamos aguardar aí os 60 dias, né, para que tudo também se acalme, entre nos eixos e possamos continuar com o nosso direito firme e forte. Sim. Exatamente. Se Deus quiser. Vamos dormir aliviado, pelo menos essa noite, pessoal. Eu quero dormir. Ju, então obrigada, né, mais uma vez pelo convite e ficamos à disposição, né, doutora Andrew, se quiser dar continuidade em outros assuntos ou assim que tiver novidade. Com certeza. Eu acho que a gente, sei lá, daqui uns 15 dias a gente pode se falar de novo e trazer alguma coisa, falar, né, sobre outras vertentes aqui. Quando tudo se encerrar, a gente vem aqui dar um esclarecimento para o público de novo, que eu acho que vai ser bem importante mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez pela audiência, pelas pessoas que mandaram as perguntas e confiem, né? Vamos que possamos aí defender nossos direitos e vamos à luta. E nós somos fortes, seja o povo brasileiro, seja o povo italiano. Então temos que ir em frente e defender nossos direitos. Isso aí, vamos defender nossos direitos. Olha, nós recebemos muitas perguntas, tá? Muitas. Eu acabei dando uma resumida, porque muitas falavam sobre as mesmas coisas, né? Mas acredito que tocamos aí em todos os pontos importantes para esclarecer tudo aí para o pessoal, tá bom? Doutores, muito obrigada mais uma vez. Queridos, obrigada pela participação de todos. Assistam depois ela gravada, mandem essa live para outras pessoas
que estão aí em momentos de desespero, isso vai ser muito esclarecedor e vai dar uma acalmada no pessoal até que a gente possa entender aí qual vai ser a melhor estrada. Tá bom? Obrigada, Ju. Um abraço para Obrigado mais todos. uma Tchau. Obrigadão. vez. Vamos Tchau, fazer tchau. uma foto aqui. Peraí, peraí. Ah, Que sim. pena, esqueci. Agora que todo mundo já foi embora. Vamos lá. Deixa eu tirar os comentários para vocês aparecerem certinho. Aí, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Aí, perfeito. Obrigada, gente. Obrigado mais uma vez. Tchau. Boa Boa noite noite. para vocês. Boa tarde para você, Jamile. Boa tarde. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.